Ora, sejam muito bem-vindos ao podcast do Barreto, meus caros. E pronto, vamos direto ao assunto, não vou estar cá com coisas. As nossas imagens são muito giras, desde o fundo do Windows a um escritório a arder, a um escritório a não arder, que mais parece um ATL. Um ATL com mais pica. Fogo, eu estou sempre no O outro ATL. o outro é pior. O meu fundo é sempre ATL. Se calhar o problema és tu, Tiago. E um gato. Vamos falar de filmes e, como podem ver, temos de novo um convidado especial, que já vos falamos no podcast anterior, que temos uma pista quem era. Dissemos diretamente quem é. É o Luís, grande Luís Ferreira. Muito obrigado por juntares a nós. Obrigado, mais eu. uma vez. E desta vez para quê? Para discutir, ou neste caso para escolher, filmes de 1989. Portanto, fomos cirúrgicos no ano. Cada um de nós vai-vos, digamos, oferecer, dar dicas sobre 3 filmes, cada um deste ano, de 1989, e sem mais demoras, sem mais engodos, Luís Ferreira, qual é a tua primeira escolha de 1989 que tens para nós? Ora, muito bem. Para a primeira escolha, vamos começar aqui pelo Reino Unido, mais concretamente na cidade de Dublin. E a minha primeira escolha vai para o filme My Left Foot, em português, O Meu Pé Esquerdo, do Jim Sheridan. Para quem não conhece... Não é o Messi a realizar o filme? Não, por acaso não. Não é nenhum documentário sobre o Messi, mas sim a história de uma pessoa que se chama Christy Brown, que é um jovem com paralisia cerebral, sem capacidade para falar, para se movimentar, com exceção do seu pé esquerdo, que é o que ele usa para se expressar, para pintar, para escrever, e então o filme foca-se muito na sua vida. Acho que aqui, para mim, a relevância desta escolha prende-se com um dos grandes méritos do filme, que é o de conseguir apresentar uma biografia num estilo que não deixa de ser hollywoodesco, como nós já estamos habituados, com muitos chamados biopics, mas nunca cai na tentação de ser muito episódico ou de ser caricatural. Portanto, no caso deste filme, tanto a nossa personagem, o Christie, como o elenco secundário, que é formado sobretudo pela família dele, são personagens muito humanas, portanto, cada uma tem motivações e muitas vezes até o filme deixa o protagonista de lado para se debruçar muito na vida das pessoas que o rodeiam. Por isso mesmo, o facto disto ser uma biografia, ou do Christy Brown ser uma pessoa real, para mim acaba por ser acessório, inclusive eu próprio só descobri que esta pessoa, que era uma pessoa real, quando no fim apareceram aquelas clássicas letras num fundo negro no fim do filme. Portanto, o meu pé esquerdo, My Left Foot, ainda assim não teria nem metade da sua eficácia não fosse o ator que deu vida a essa personagem, que é o Sir Daniel Day-Lewis, e eu resolvi deixar aqui este destaque para o fim, porque efetivamente estamos perante uma daquelas interpretações que não se esquecem. Portanto, já sabemos que este tipo de interpretações são muito propícias a ter atenção, portanto, quando os protagonistas têm algum tipo de deficiência mental ou física, mas aqui o Daniel Day-Lewis sentimos praticamente que estamos mesmo a ver uma pessoa real e não um ator a fazer o seu trabalho. Aqui e sempre, em todos os papéis dele, basicamente. Exatamente, e por isso, para finalizar, My Left Foot é sem dúvida um dos filmes deste ano, um dos filmes da década, e um filme que consegue ao mesmo tempo emocionar sem ser um filme puramente emocional e um filme que nos consegue inspirar sem ser um filme puramente inspiracional. Oi. Não sei o que dizer agora. Diria que tu e o Tiago eram irmãos, ou algo do género. Estou aqui habituado, mas pronto. Não, é coincidência. Eu não resisto em não dizer que o Daniel Day-Lewis nesse filme tem um pé esquerdo melhor que o do Messi. Eu acho que sim. Por muito, Messi vai por muito ter que bom se que seja. resignar. Nesse filme, pelo 99 não menos... leva a bola de ouro. Inclusive, no filme ele marca um penalti. Pois. Não sei se lembram, mas No penalti ele marca um penalti só com o pé esquerdo. Mas é a Panenka. de uma performance icónica, sem dúvida. Já vi esse filme já há uns anos. Seria um dos que queria rever, mas pronto, o tempo não dá para tudo. E como tal, fiquei curioso por saber já a próxima escolha. E vou passar para A Casa a Arder. Pá, porque isso está... Gosto pessoalmente da chávena atrás. Presumo que se calhar possa ser uma referência. Não sei, Bernardo, explica-nos, diz-nos. Dizer só, antes de referir a minha escolha, que Daniel Day-Lewis é sempre uma
aposta segura. Portanto, Sem dúvida. ótima escolha, Luís. Não dá para contornar o Day-Lewis, um dos melhores atores de sempre. Agora, a minha escolha, vamos para a França. O filme que vos trago chama-se Monsieur Ir. É um filme de Patrice Leconte, que é protagonizado pelo Michel Blanc e pela Sandrine Bonner. E é um filme sobre um homem de meia idade que vive na França e que é muito resguardado nele próprio e está, digamos que, desajustado à sociedade. Tem os seus rituais e não é introvertido, não gosta muito de interação com o público. Portanto, um misantropo. Mas nos seus rituais, um deles é particularmente, digamos que, nefasto, que se prende com o mirar do seu apartamento para outro apartamento no prédio oposto. Uma jovem, que é a tal Sandrine, que é Alice, no seu papel, e o Monsieur Ir, que é a personagem título, passa muito tempo a olhar para ela, na sua intimidade, na cama, com o namorado, pronto. Um pouco ao estilo de Rear Window, por exemplo, do Hitchcock. E o Monsieur Ir é suspeito de crime, simplesmente porque é um tipo estranho. E neste envolvimento, ele começa a apaixonar-se pela Alice, pela rapariga do prédio oposto. E a Alice começa a perceber que o Monsieur Ir está a vê-la do outro lado. E ela, a princípio, é reticente para com isso, mas aos poucos começa a gostar de ser admirada e observada. E gera-se uma interação muito interessante, que espolta um filme subtil, elegante e é dramático sem ter que chorar por atenção ou atingir grandes picos de melodrama. É também quietamente erótico, muito pela forma como as personagens se tratam, com muito mistério à mistura, e principalmente pelo facto de nós nunca realmente termos noção daquilo que as personagens querem ou pensam. E isso é um bocadinho uma metáfora para as relações no geral, que é nós, mesmo quando estamos com alguém de quem gostamos, raramente temos plena certeza daquilo que o outro quer ou deseja. E mesmo quando nos dizem, há sempre uma breve suspeita. Depois, o filme também está dotado de uma banda sonora muito interessante, em particular uma música que o Monsieur Ir admira particularmente, coloca-se sempre no seu vinil, no seu giradiscos, o Quarteto em Sol Menor de Brahms, que é um pedaço de música que é bastante evocativo, bastante sentimental também. Que não é nenhum pedaço, né? Não é nenhum pedaço, é a casa cheia, e que compõe, em termos sonoros, complementa bastante a imagem do filme. E, portanto, acaba por ser aqui um filme erótico, mas não na mesma medida que, por exemplo, os filmes do Paul Verhoeven ou do Adrian Lyne são. Esses são muito mais explícitos e muito mais até algo abrasivos. Este tem uma sensualidade mais emocional e não tanto carnal. E, portanto, Monsieur Ir é para mim uma joia de 1989, pouco vista, e é por isso que eu trago para o podcast. Muito bem, sempre interessante. Por causa de um título que eu já tinha ouvido falar, mas nunca vi, portanto, Bernardo, já me deste mais uma motivação extra para realmente ver o Monsieur Ir. E com isto, Tiago, como é que vais repostar esta
esta seleção do Bernardo? Olha, vou fazê-lo com poesia. E se eu já tinha referenciado este filme no outro podcast, hoje teria que o fazer novamente com Dead Poets Society. Para mim é um dos filmes que mais me marcaram, não só desde sempre, não só pela sua vertente poética, que está intimamente ligada a mim e à pessoa que eu sou, mas também pela maneira genial como aborda, além da poesia, as relações humanas, e tem uma das interpretações mais emocionantes e intimamente ligadas com pelo que eu sei, a personalidade do ator, neste caso o Robin Williams, que tem aqui um papel muito refrescante e bastante profundo na dinâmica do filme. É um filme que aborda, portanto, a vida de um professor que tem métodos muito pouco ortodoxos para a altura e que consegue cativar os seus alunos com a sua maneira de ser muito genuína e sui generis e vai, portanto, criando novos paradigmas na maneira dos alunos aprenderem a refletir, a pensar sobre as coisas realmente importantes da vida. E consegue fazê-lo de uma maneira, a meu ver, excelente, com todas as dinâmicas necessárias para um filme ser profundo e pertinente, além de reforçar a interpretação do Robin Williams, que para mim é verdadeiramente sublime e vai de mãos dadas com a beleza contemplativa do filme em si. De maneira geral é isto, e penso que é um começo muito poético, naturalmente. Vamos lá ver o que vem a seguir. Sem dúvida, meu caro. Pronto, e é que chega a minha vez e acreditei que não é fácil, depois de ouvir as vossas 3 sugestões, acrescentar algo igualmente bom, mas felizmente eu acredito piamente que é possível, visto que ainda faltam mais uns filmes pela frente. Pronto, e a minha primeira escolha recai sobre Sex, Lies and Videotape. Um filme realizado pelo Steven Soderbergh e uma história realmente muito interessante, muito íntima, que, a meu ver, ou para mim pelo menos, acho genial a forma como estes realizadores conseguem penetrar nesse lado mais silencioso do ser humano. E aí está um bocado à imagem de coisas que eu já tenho dito em outros podcasts, coisas mais pessoais, mais privadas, e portanto pronto, se calhar um bocado voyeurismo ou não, mas no cinema admito que aprecio bastante digamos, descortinar a intimidade de certos personagens, porque a própria personalidade deles, ou o criador, quando escreve ou como cria todas estas novas pessoas para este filme, para uma obra específica, confere muitas vezes personalidades que são algo místicas, e acho que isso é quase como um roçado daqueles muito bons que um espectador mais atento quer sempre desbravar ainda mais e mais e mais e perceber o que é que vai naquela cabeça, ou o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, como é que gosta, como é que não gosta. E Sex, Lies and Videotape penso que é um excelente exemplo disso mesmo. Aqui falamos da primeira longa-metragem do Steven Soderbergh, portanto, como primeiro filme acho que é bombástico realmente. Depois vemos que ao longo da sua carreira, desde o Traffic ao Ocean's 11, portanto também há alguma variedade, é um realizador que nos tem dado muito. Se não me engano, até na última edição dos Oscars ele também esteve responsável pela produção de toda aquela máquina, digamos assim, como tudo aconteceu, não é? Mesmo com as restrições do Covid. E neste Sex, Lies and Videotape, o título é muito específico também porque aborda a questão de um casal, que neste caso é o John e a Anne. A Anne tem uma irmã, que é a Cynthia, e a irmã anda metida com o marido da Anne. Pronto, basicamente aqui Olha um os trio. spoilers, Diogo. Sim, porque vocês não foram nada spoilers nas vossas intervenções. Isto é muito simples, isto é um trio que depois fica um quadrado. Portanto, é um triângulozinho amoroso, depois fica um quadrado. Porque há um amigo já de longa data do John, portanto o marido da Anne, que
é, digamos, uma espécie de bom rebelde, digamos assim. É uma personagem que também não demonstra muito, é assim muito reservado. Percebemos que tem umas manias um bocado estranhas e pronto, digamos, o principal homem, a peculiaridade dele era gravar entrevistas com mulheres a falar da sua vida sexual. Portanto, ele pegava numa câmara e abordava as mulheres a exporem, digamos assim, toda a sua vida sexual, desde qual foi o primeiro pênis que viste, de que forma é que sentiste o teu primeiro orgasmo, o que é que te trai mais num homem, esse tipo de coisas. Portanto, é muito esta questão, não tanto do drama, é um filme extremamente dramático. Penso que nesse aspecto o argumento é bastante simples, ou a história em si é bastante simples. Mas Agora, é provocador no seu tema. Exato, é provocador na própria questão de como é abordada o casamento, pronto, apesar de não ser um tema propriamente novo, mas está sempre aqui, digamos, a picada. Agora, penso que a genialidade passa mesmo por personalidades totalmente diferentes, como é que estes 4 indivíduos, 2 mulheres e 2 homens, estabelecem sempre relações entre si e a partir disso espoleitam, não é, várias reações uns nos outros. Um ou outro já percebemos ao longo do filme, vamos já chegando à conclusão como é que aquilo vai acabar. Não é grande novidade nesse aspecto, mas é um filme para se ir consumindo aos poucos. É como aquele bom whisky que tu vais bebendo, vais degustando. É um filme Para quem para gosta se do whisky. degustar. Sim, o whisky pode ser outra coisa. Portanto, é um filme para se degustar. O Bernardo gosta. Eu É gosto uma... pouco. Aliás, antes de ir ao podcast, acho que mandaste para aí um, não? Ficaste ainda mais a arder. Não, porque não sei se a vacina ia gostar. A vacina contra Se o calhar até Covid. isso é a melhor vacina muitas vezes. Agora, Sex, Lies and Videotape, acabando aqui a minha intervenção, é um filme para se degustar e que realmente consegue captar muito bem esse grau de intimidade que, a meu ver, também aliado a alguma sensualidade, até bastante sensualidade. Portanto, o tema que aborda fala muito bem e não o faz porque podia ser tentador fazê-lo de uma forma assim mais comercial ou barata, mas não. Soderbergh consegue, digamos, manter o charme e ao mesmo tempo o sentimento e o suspense barra drama, tudo junto numa receita que, a meu ver, é de enorme sucesso e como primeira longa-metragem, volto a dizer, penso que é fabuloso, sem dúvida alguma. Portanto, E mostra bem o que depois estaria para vir na carreira dele, não é? Portanto, em termos de sim, temáticas, não é? sim, Acho que aí está. foi ali um excelente filme para começar. Penso que é um realizador que nesse aspecto consegue ir fundo nos seus personagens ou no ser humano, na abordagem ao ser humano em si. E depois de variadíssimas formas, não é? De variadíssimas formas. Agora, Luís, o que é que tu nos vais trazer agora? Ora, vamos lá. De Portanto, variadíssima forma. aqui para a segunda escolha, se calhar vou arriscar um bocado, mas pronto, vamos lá. Portanto, em termos de geográficos, vamos subir um bocadinho no mapa, vamos até a Irlanda do Norte e vamos falar sobre o filme Elephant, de Alan Clark. Provavelmente vai haver pessoas, quando nos estiverem a ouvir, que já vão estar a reclamar comigo, porque este Elephant, se formos a ser muito, muito minuciosos, é uma curta-metragem, porque tem ali cerca de 39, 40 minutos. Mas, como eu acredito que o cinema é cinema, independentemente da duração, decidi ir avante com esta escolha. Então, de forma muito, muito simplista, se formos a analisar isto de forma muito fria, este filme não é nada mais, nada menos do que a apresentação de uma série de cenas completamente desconexas, onde em cada uma acontece um assassinato. Todas as cenas começam com um indivíduo a andar na rua, a andar de carro, e após 2 ou 3 dessas cenas, nós percebemos que o que acontece é esse indivíduo começa a andar na rua, encontra o seu alvo, tira uma arma e mata-o. E acaba assim a cena. Portanto, isto é algo que se vai repetindo até ao fim do filme. Não há diálogos, não há banda sonora, não há plot, não há, pelo menos mais desenvolvido do que o que eu disse. Contudo, é um filme que, à medida que vamos assistindo novamente, vamos pensando um bocado no contexto sociopolítico dos conflitos que se viviam na Irlanda do Norte nesse período e que eu também me fui apercebendo, consegui captar aqui algumas novas camadas. Por um lado,
portanto, a ironia de ser um filme extremamente bem fotografado. Portanto, embora não tenha nenhum destes detalhes, como a banda sonora, nem diálogos, nem nada, é um filme extremamente bem fotografado, o que por si só convida que voltemos a ver, nem que seja só para ver as imagens, que são muito, muito agradáveis. E por outro lado, eu acho que quando vamos revendo este filme, percebemos que aquilo não é só um filme experimental ou algo assim que está ali por acaso. É um comentário social, é um comentário político e, na minha opinião, acho que é um filme muito especial. Portanto, é um bocado difícil para mim estar aqui a articular por palavras, porque esta minha segunda escolha é uma experiência um bocado diferente. Portanto, é um filme narrativamente distinto dos que nós já falámos até agora e do que costumamos falar, mas tem algo muito que eu valorizo muito, que é a capacidade de mostrar algo que só o meio do cinema o consegue fazer. E por isso fica aqui a recomendação, Elephant, do Alan Clarke, um filme que foi uma grande influência também no Elephant, que viria a estrear uns anos mais tarde, do Gus Van Sant. Muito bem. Eu, por acaso, estavas a falar nisso, Luís, eu dei aqui uma espreitadela no realizador e reparo que ele também retrata vários temas relacionados com os conflitos, portanto, a história da Irlanda, a história... Exatamente, porque esses conflitos ainda duraram portanto, várias décadas e então era uma das principais temas do trabalho dele. Julgo que até este Elephant foi o seu último trabalho. Sim, é um TV movie. Sim, exatamente. Mas eu gostei muito da tua descrição. Pronto, aqui portanto, uma espécie de colagens de coisas, não é? Exatamente. De cenas, não é? Tem muita piada porque, pelo menos nas duas primeiras cenas, 2, 3, é muito chamativo, não é? Os assassinatos tanto do ponto de vista cinematográfico tem a sua piada, mas depois vamos vendo que são corpos ali a cair, não tem piada nenhuma, que o que está ali a acontecer não devia acontecer. Portanto, acho que é um filme que tem valor. É difícil de explicar. E então, perdoem-me de não conseguir articular aqui melhor do que isto, mas é um convite para verem e para depois nos deixarem também a vossa opinião. Estás perdoado, Luís. Muito bem. Obrigado. Bernard. Mais uma escolha quente, não é? Porque o fogo não desaparece. Esta, então, é mesmo escaldante. É um filme, eu não sei como é que vou falar sobre este filme no menor tempo possível, mas vou fazer um esforço. Vou fazer um esforço. O filme chama-se The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Ei, eu era para ver isso. Do Peter Greenaway. Do Peter Greenaway. É um filme fabuloso. É um filme brutal na verdadeira essência da palavra, não na forma como comumente agora a usamos. E é sobre um chefe do crime que apodera-se de um restaurante gourmet, e enquanto janta, a sua esposa comete adultério com o seu amante, com o aval do cozinheiro, com a proteção do cozinheiro. Portanto, aqui o título é quase que autoexplicativo para colocar todos os protagonistas do filme e a forma como o enredo os envolve uns com os outros, as suas relações. Uma quadratura amorosa. Também não, porque repara, não... Sim e não, porque, por exemplo, não há avanços por parte do cozinheiro para com a rapariga, mas há uma interação, sim. Há uma interação. Está metido no Forró só já conta, Bernardo. Sim. E lá está. Por onde começar? Porque é de facto um filme brilhante em vários níveis e é um filme, mesmo ao meu género, na medida em que às vezes é uma visualização difícil, mas deliciosamente difícil, porque a violência, há uma velocidade na violência e um contraste entre a luxúria e a precariedade moral que para mim é muito atraente. E depois no seio desta história há aqui uma vertente de vingança
que nos guia mais para o terceiro ato, que também é bastante apelativa e satisfatória. Mas, falando um pouco sobre a forma de filmar, há uma horizontalidade na forma como o Peter Greenaway impõe a sua imagem que nos permite visualizar o filme na sua maior glória. Ou seja, o filme é passado fundamentalmente no restaurante, que é um grande restaurante, na cozinha do restaurante e no backstage da cozinha, ou seja, ainda mais, portanto, no parking lot, ou seja, no parque de estacionamento. E muitas dessas cenas nós conseguimos ir de uma ponta à outra, colocando, portanto, visualizando de forma horizontal continuamente. Temos a ideia de espaço e a magnitude da imagem e a forma como tudo está minuciosamente colocado, desde a luminosidade à própria mise-en-scène dos atores e quem é que fica onde e quem é que faz o quê, em que medida. Depois, aliado a esta vertente, temos as cores. Por exemplo, o restaurante tem um vermelho quase satânico, porque até certo ponto esta história pode ser interpretada como uma alegoria bíblica, portanto, também não é ao caso. Depois temos aqui o fator de que o próprio Peter Greenaway tem um background em pintura e, portanto, o filme impõe muito uma vertente de imagem barroca e há uma atenção à estética e à teatralidade como eu vi em muito poucos filmes. As interpretações desde a Helen Mirren ao Michael Gambon, é assim, o Michael Gambon, que é o tipo que interpreta o Dumbledore em parte dos filmes de Harry Potter, é um ator. Vemos os dois filmes e percebemos a sua versatilidade e a sua qualidade, porque ele aqui no The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover é absolutamente implacável e do mais reles de pessoa que existe e com uma mania e um ego brutais. Depois temos o envolvimento da sua esposa, que é Helen Mirren, com o Michael, que é interpretado pelo Alan Howard, que conjura cenas muito sensuais e muito sensoriais. Conseguimos ver que há ali uma paixão, não só carnal, como começa a desenvolver um afeto também. Depois, por exemplo, a forma como a transição de cenas é feita, as personagens mudam de guarda-roupa de forma fluida. Portanto, uma personagem está na casa de banho, passa para o hall e troca de roupa. Portanto, nesse sentido, tal como, por exemplo, um filme como Suspiria, é um filme que tem mais lógica em termos emocionais do que em termos concretos, do que em termos palpáveis. E depois, para pontuar tudo isto, há uma magnífica banda sonora do Michael Nyman, que é operática, pronunciada, com instrumentos de corda que fazem um surdo desejar voltar a ouvir, só para ouvir este pedaço de música que está completamente integrado no tom do filme. É absolutamente brilhante, uma recomendação altíssima. Nem sempre a visualização, como referi, mais fácil, porque é também bastante violento, desde violência para com crianças, com mulheres. Quando é para ser violento, o filme não tem grandes medidas, mas depois, quando é para verter sangue, na medida em que a vingança é servida num prato muito, muito frio. E, portanto, The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover é provavelmente destes três filmes a minha recomendação mais entusiasmada. Muito bem. Tiago, consegues combater este entusiasmo de uma forma positiva, claro.
É assim, positivo ou não, não sei, mas que é sentida, isso sempre. Agora, o Bernardo falou, portanto, de um filme mais exótico, por todas as razões que referiu. Eu aqui também acho que trago um filme minimamente exótico no seu plot, que é Kiki Delivery Service. Uh, o Luís e o Bernardo sei que já tiveram a oportunidade de ver, não sei se tu e eu já o viste. Ainda não. Ainda não, mas terás certamente a oportunidade. De facto, este filme é, emocionalmente falando, muito relevante, na minha modesta opinião, porque de facto consegue construir uma narrativa que subtilmente vai tocando em pontos importantíssimos da dinâmica que nós temos enquanto ser humano, quer seja nas relações, quer seja no facto de muitas vezes sentirmos bastante perdidos na nossa vida e que é bastante importante para nós rodearmos das pessoas certas para nos conseguirmos reinventar, de certa maneira. O filme toca em tudo isso, tendo um plot muito sui generis, na minha opinião, em que a nossa personagem principal é uma bruxa de 13 anos que vai embarcar numa cidade desconhecida como ritual de todas as bruxas que completam 13 anos de idade, fazem um ano portanto, de aprendizagem sozinhas, e ela aventura-se juntamente com o seu gato. Muito engraçado o facto do teu fundo ser esse, Diogo, porque de facto vai batendo aqui. Não que o gato fosse assim parecido, era mais para o negro, mas de facto é um filme muito interessante em tudo isso, e também é um filme muito friendly, um filme muito que, apesar de emocionar, por vezes até de forma portanto, para nos deixar desconsolados, consegue ser muito friendly, consegue nos entreter muito ao longo da narrativa. Não que a narrativa seja muito poderosa per si, mas eu acho que a grande beleza deste filme está na sua forma, no seu tom, na forma como despreocupada vai abordando os seus temas, e subtil. Eu acho que a palavra subtil é um dos portanto, apanágios deste filme, mas consegue abordar de tudo um pouco. E vai bebendo um bocadinho de alguns géneros, tornando-se aqui num filme de animação, que ainda não tinha referido, de facto, muito pertinente para o ano de 1989, na minha modesta opinião. E quanto mais não seja, tem o mérito de, em 89, já estar a prever, não é, os métodos de entrega de comida ao domicílio, não é? Tem Olha, sempre a sua piada. falaste muito Sem bem dúvida. agora, Luís, de facto. Miyazaki é um visionário. Exatamente, era o que Ora, eu nem mais. ia dizer. E só para complementar, embora este se calhar não seja daqueles filmes imediatos do Miyazaki, não é? Não está ali no topo das obras-primas, é um filme que se calhar por não ter esse peso de ter que ser uma viagem de Chihiro ou um castelo andante, portanto, é mais despreocupado, portanto, não tem a preocupação de ter que estar a esse nível, e consegue ser assim um filme muito, muito leve, mas muito, muito interessante. Portanto, tal como todos. Significativo. Exatamente, Tu sem dúvida. consegues ver o filme e retirar muita substância dele, se assim desejares, se assim procurares, enquanto que podes encarar a história como Só te entretenimento queres entreter, exatamente. bastante leve, como o Tiago estava a referir na análise dele, friendly, portanto, um Para filme todas as idades, sem dúvida. despreocupado, um filme que, se assim não o desejarmos, pode simplesmente entreter durante 1h40. Muito Exatamente, bem. bons complementos, e vai na mesma linha que eu. Assim sendo, lá tenho eu que me esforçar de novo para ter aqui uma escolha, não é? À altura das vossas e diferentes também. Não é esforçar, Diogo, Se ser esforçar genuíno. no bom sentido, as vossas três foram três escolhas bastante diferentes, portanto acho que isso também é muito importante e é motivador, incentiva realmente a vermos os filmes, a procurarmos. Espero que esta minha escolha também, eu vou aqui para o nosso país do lado, para a Espanha, e falando em Espanha, falo dos seus expoentes máximos, dois diria,
mas um deles, obviamente, o realizador deste filme, que é o Pedro Almodóvar, e o filme é o Atame. Atame foi uma surpresa muito interessante, aviso já que o Pedro Almodóvar é um realizador que eu ainda não explorei muito, mas tendo já visto os 2 filmes mais recentes que são deliciosos, eu e tu partilhamos essa opinião, Tiago, o Pain and Glory, que já foi abordado até aqui no Barrete, e vi também agora mais recentemente o The Human Voice. Penso que são diferentes, especialmente este The Human Voice, portanto uma peça teatral abordada pelo Almodóvar, e é uma dinâmica um bocado diferente, mas tentando ir buscando uma base mais das suas obras clássicas. Este também penso que será obrigatório. É um filme de 89, obviamente, e tem... é de 89? Não é. Tem no seu papel principal 2 principais, digamos, um casal, mas claramente o Ricky destaca-se, que é interpretado pelo António Bandeiras, portanto um grande compincha do Almodóvar nestes últimos anos, obviamente, e também a Victoria Abril, que interpreta a Marina Osório, que é uma espécie de uma atriz teatro / cinema. O Bandeiras faz de Zorro, né, nesse filme, ou não? Aqui não. Aqui o Bandeiras Isso faz... é só no outro, é só na sequela deste. É no Pain and Glory. No Atame, o António Bandeiras interpreta um jovem de 23 anos, se não me engano, que acaba de sair de uma instituição psiquiátrica por alguns distúrbios que teve também na sua adolescência. Digamos que foi posto à prova e foi obrigado a portar-se bem, e até que chega a um ponto, é nessa altura que o filme começa, que recebe uma autorização do tribunal com um juiz a dar o parecer que esta pessoa está mentalmente estável e pronta para se inserir na sociedade. Pronto, o que acontece a partir daqui é que vemos que as coisas não são bem assim. Há também é recheado de drama, de comédia, de sensualidade também, bastante, e alguma um bocado explícita. Mas, a meu ver, penso que é muito orgânico. E isso é o mais interessante, porque o Ricky, basicamente, fica obcecado por esta Marina e vai atrás dela e obriga a ficar com... Obriga, digamos assim, mesmo utilizando alguma violência, a esta namorar com ele e futuramente casar com ele. O filme retrata, digamos, essa relação algo tóxica, não é? Mas que vamos a verificar, e penso que acaba por acontecer aqui uma coisa muito engraçada, porque nós percebemos que existem aqui uma componente, ou sendo mais direto, existe o chamado síndrome de Estocolmo nesta nossa personagem feminina, a Marina, e que tem um papel espetacular. A Vitória Abril tem aqui uma performance também à altura também do António Bandeiras, que é algo essencial, portanto uma dupla que nos carrega ao longo de uma obra totalmente Almodóvar, ou marca Almodóvar. O que é que eu quero dizer com isto? LDA. O Pedro Almodóvar sempre se caracterizou muito, ou tudo que eu já tenho visto e mesmo de outras coisas que já li, realmente por cenários com uma estética muito apelativa e própria. Portanto, a forma como o Almodóvar joga com as cores e joga com todos os cenários, principalmente os cenários interiores, com peças mais avant-garde, mais clássicas, Os vermelhos, os planos os mais amarelos. abertos, sim, os verdes, portanto, os azuis. A forma como este realizador joga com as cores, percebes que é algo de artista, de um puro artista. Portanto, não só uma pessoa que tecnicamente é muito desenvolvida na arte de filmar, que o é sem dúvida, mas também tem uma sensibilidade mais colorful, mais pinturesca, um bocado como se tivesse a tal base da pintura. Não sei precisar se o Pedro Almodóvar tem algum tipo de base relacionada com a pintura, não é? Ou com algo a ver com cores, ou mais desse género, ou se será mesmo a própria sensibilidade da pessoa em si que transporta no cinema. Ele faz questão de realmente explorar estes cenários fechados ou mais em particulares. Portanto, já no Pain and Glory tu observas que não só na maneira de vestir dos personagens, mas também nos próprios interiores das casas, a nível de mobiliário e tudo, são peças muito icónicas. Os candeeiros, pronto, essa mistura de influências visuais
penso que é também muito positivo para o espectador, porque é mais um grau de atração, digamos assim. Portanto, não só a história é muito interessante, ou a forma como os personagens vão evoluindo, mas aqui até destaca ainda mais a evolução da Marina. Juntando estas componentes todas, é um filme que tu do início ao fim não te cansas de ver, portanto não é tão exigente nesse aspecto, por exemplo, o filme que o Bernardo mencionou agora, do Peter Greenaway, mas o Almodóvar consegue também ter um elevado grau de complexidade, mas uma complexidade mais próxima do cidadão comum, digamos assim. Portanto, esta tal magia, já um bocado também ao exemplo que eu dei anteriormente, a minha primeira escolha, de a partir de histórias comuns ou meramente comuns, surgir dali algo muito surpreendente, ou que nós nos interessamos realmente por querer saber mais e mais, e portanto a nível sensorial e essa tal visualmente até principalmente delicioso, penso que o Almodóvar consegue aqui uma peça icónica, pronto, que até mesmo com a própria questão da comédia não falha. Portanto, sem dúvida, uma escolha também obrigatória, fugindo um bocado do comercial do cinema americano ou britânico. Aqui ao nosso lado em Espanha temos uma peça obrigatória também deste ano. E só para complementar, Diogo, é engraçado aquela questão que falaste da sensibilidade artística dele, porque em uma grande parte dos filmes dele o protagonista é algum tipo de artista, não é? O realizador, escritor, e então, ou pintor, acaba por ter sempre um bocado de desculpa para ser um bocado mais evidente ou menos subtil, não é? Sim, a questão dos detalhes é muito completa. Penso que o Almodóvar é um realizador muito complexo e sim, aqui no Atame, o Atame é uma excelente, diria mesmo que é uma excelente obra de introdução até do próprio realizador. A quem queira descobrir, penso que este filme é uma porta de entrada magnífica e, portanto, diz muito do que vamos encontrar pela frente. E depois tens outros, que só para dizer aqui, depois tens outros como eu e tu, que começámos logo pela obra-prima do Valor e Glória, e agora é pois, sempre a descer, né? Mas o Atame é um excelente exemplo que, mesmo nós começando pelo fim, vamos perfeitamente a tempo de usufruir de toda a magnitude da obra do Então não é sempre a descer, é sempre a deslizar, né? Exatamente. Vamos... acho que gostei da tua metáfora agora. Sim, acho que... Bora lá. Então, deslizamos agora para a última escolha do Luís. Ora bem, vamos lá então. Aqui, se calhar, uma escolha um bocadinho mais óbvia. Vamos aqui atravessar o Atlântico e vamos revisitar Back to the Future Parte 2, Regresso ao Futuro Parte 2, do Robert Zemeckis, que é uma escolha que, confesso, até algo conflituosa para mim próprio, porque embora seja um filme que eu gosto muito, não coloco ao nível do Regresso ao Futuro original. E por isso, embora isto seja um pouco contraditório... Original ou o primeiro? Sim, o primeiro filme. Eu vou destacar o Back to the Future 2 pelos seus méritos como sequela de um filme muito conceituado. Portanto, só a fazer aqui um ponto de situação, até porque a história dos três filmes é muito interligada. Portanto, nesta parte 2, ela inicia-se logo após a primeira parte. Então, o Marty McFly e o seu mentor, o Dr. Brown, eles avançam até 2015, não é? Avançam para o futuro. Fica um pouco estranho dizer isto em 2021, mas pronto. E então, para evitar alguns percalços na vida dos filhos do Marty, eles têm lá que fazer algumas artimanhas. Contudo, isso causa-lhes ali grandes alterações e obriga a dupla não só a voltar ao presente, mas inclusive a voltar ao passado, até 1955, para repor a vida no seu estado normal. E então, tal como eu disse, é um filme que eu destaco porque acho que tem tudo aquilo que uma sequela deve ter. Em primeiro lugar, só o próprio facto de não repetir a narrativa do filme original, que é algo que acontece muitas vezes, mas sim de estender o mundo, de ir mais longe na caracterização das personagens, de adicionar algo de novo, que eu acho que muitas vezes é o que falta nas sequelas. Portanto, para justificar uma sequela, acho que isto é quase um requisito.
Em E segundo começa lugar, precisamente como acaba o primeiro, que nem Sim, sempre acontece nas sequelas. sim, começa logo no fim do primeiro filme. Aliás, o fim do primeiro filme convida, quase que deixa implícito que haverá o segundo. Depois, em segundo E lugar, bem, é a capacidade que as sequelas devem ter para manter coerente, eu vou chamar a mitologia da série, da franquia, sem ter que recorrer assim, a truques baratos ou grandes a discrepâncias. Nós vemos mística. que, exatamente, nós vemos que muitas vezes nas sequelas, às vezes há um bocado de tendência para romper coisas que já estavam declaradas nos primeiros filmes, e então isso estraga um pouco a mitologia criada. E por último, algo que se calhar até contraria estes dois pontos que eu falei é o facto de que o Back to the Future 2, além de ter estas duas qualidades que eu referi, tem tudo aquilo que qualquer filme de qualquer franquia deve ter, que é a capacidade de poder ser visto isoladamente e de ser uma experiência agradável. Portanto, acho que Não vou terminar aqui. contraria. Exatamente, portanto, Não mas acho que contraria de qualquer os teus forma, outros 2 pontos. mas pronto, termino assim as minhas 3 escolhas e vamos seguir. Se o Obrigatórias morador quiser. é o que eu tenho a dizer. Não, eu passo já a bola para o Bernardo, que Segue caminho. as chamas continuam ali. Portanto, esta É, última. temos que rápido Aqui antes também Posso é só assim. dizer uma coisa, Pois. Bernardo, antes? Força. Só dizer que o Back to the Future é portanto, uma das franquias pelas quais eu nutro um sentimento muito especial e vou totalmente na linha do Luís, no sentido em que acho que portanto, o 2 é um complemento muito interessante para o que veio antes e para o que viria depois, naturalmente. Exatamente. Muito bem. Bernardo. Muito bem. Então, agora vou-me ver a assassinar uma língua, não é? Que não é português nem inglês, mas que é sim cantonês. Portanto, o filme que eu vos trago chama-se É a linha de- Satsou Dipmung. É a língua do cantonado. Em inglês é My Heart Is That Eternal Rose. É um filme cantonês do Patrick Tam, que foi um dos mentores ou uma das principais inspirações de um dos meus realizadores preferidos, se não mesmo o meu realizador preferido, que é o senhor. Agora está-me a vir só o nome Park Chan-wook, mas Sim, não é exatamente. o Não é? Park Chan-wook. O Wong Kar É o Wai. Wong Kar-wai. Exato. Sim, isto já estou a É da baralhar as vacina. línguas É É todas. da vacina. vacina. Pronto. É da vacina. É assim, este fundo é o reflexo do meu estado tua mental. Eu estou um bocado febril e tal, não estou muito ágil. E esta foi a prova, precisamente. Não me lembrar do nome do senhor. Mas o que é que trata este filme? Portanto, ação, drama e crime, muito crime. É um filme sobre um jovem casal, que é o Lap e o Rick, a Lap e o Rick, que é um casal que é separado quando o pai falha uma missão. O pai da Lap falha uma missão e é raptado. Ao ser raptado, a Lap vai pedir ajuda ao seu ex-parceiro do crime, o Godfather Shen, e este aceita ajudar, mas só se a Lap ficar com o Shen enquanto companhia, digamos assim, por muito tempo. Uma companhia marota. Exatamente, Tiago, exatamente. E nos entretantos, portanto, Companhia marota. o Lap e o Rick, a Lap e o Rick estão separados, mas continuam a nutrir sentimentos muito fortes um pelo outro, apesar do tempo e da distância física. Entretanto, também há uma personagem importante que se junta ao enredo, que é um dos ajudantes do Shen, do Godfather Shen, que é a personagem interpretada pelo Tony Shin Wai-leung, que é um tipo que é colaborador habitual dos filmes do Kar-wai.
E que aqui complementa o vértice de um triângulo amoroso que se gera. Aqui não evolui mesmo para um quadrado, aqui é só mesmo um triângulo. E eu acho que este triângulo, não havendo um conflito amoroso muito palpável, há sim um conflito interior e uma exploração do que é estar apaixonado, mas sabermos que é uma paixão condenada e inconcebível, na medida em que existe um terceiro elemento que já está com essa pessoa. E isso é uma das vertentes mais palpáveis deste filme, na medida em que acaba por ser um contraponto interessante no cinema de Hong Kong, que é tradicionalmente antes deste filme e antes de um excelente filme do Kar-wai, o primeiro, As Tears Go By, que é um dos meus filmes preferidos de sempre. Há aqui uma implementação de romance no subgénero do crime, que antigamente era substituída por amizade e lealdade. Agora, aqui são toques modernos que vão permeando aqui o cinema de Hong Kong. Vai ficando cada vez mais romântico e romantizado e vai sendo cada vez menos um cinema de género e mais um cinema com comentários socioeconómicos e sociopolíticos. No entanto, aqui o filme permanece mais como uma peça de entretenimento, com um estilo visual muito impactante. Os azuis e os vermelhos estão frequentemente em contraposição. Os movimentos de câmara são, por vezes, lentos e sensuais, outras vezes a montagem é completamente implacável e muito áspera, muito rígida, nas cenas de maior violência. Quando o filme quer ser violento, é novamente, tem sido um bocadinho uma trend nas minhas escolhas, o filme... Daí o fundo. Exatamente, portanto, isto é... Quando é doer. É doer. Não há, vamos ficar aqui com É meias como a medidas. agulha da vacina. Normalmente eu não escolho filmes assim mansinhos, se bem que o Monsieur Ir tem uma subtileza que se Também é destaca. preciso. Também é preciso. Mas não é intelectualmente mansinho, não é? Não, de todo. É bastante estimulante por outras razões. Aqui é um filme mais... tem uma contraposição entre o físico e o psicológico. Não é uma história muito emocionante, nem um enredo particularmente original, ainda que esteja nesta corrente de filmes de Hong Kong que são mais inovadores neste aspecto. Não é original na medida em que nós agora olhamos para este filme e podemos integrá-lo como só mais um no seio de filmes de gangsters que geram conflitos, ainda por cima nos calcanhares dos anos 70 do cinema do Martin Scorsese, onde muitos dos realizadores cantoneses se foram inspirar nos seus cinemas. Acaba por não ser um enredo demarcado de originalidade, mas ainda assim é eficiente e é uma história que eu acho que vale muito a pena ver. Muito bem. Tiago, Jinx. chegou a tua última escolha também. Olhem, muito sinceramente, esta minha terceira escolha não foi deixada para o fim por acaso, porque de facto é porventura a minha escolha mais entusiasmada da noite. Porque de facto eu vi este filme em preparação para o podcast, para abrir um bocadinho os meus horizontes e o repertório de 89, e devo dizer que foi uma agradável surpresa em todos os sentidos. Falo nada mais nada menos do que When Harry Met Sally. Sempre viste isso. Podemos É falar verdade. e tal. Pois foi. É verdade. Compensou. É verdade, sem dúvida alguma. É, portanto, um filme mesmo espetacular, na minha opinião.
E é espetacular porquê? Porque consegue entrar nas dinâmicas do amor e do romance de uma maneira totalmente eficaz, própria, genuína e acertada, conseguindo-nos mostrar o que é que deve ser ou o que é de facto a dinâmica amorosa das nossas vidas, quer seja com relações simplesmente de amizade, relações puramente, portanto, platónicas, ou mesmo quando nós temos um amor profundo por alguém e muitas vezes não conseguimos dissecá-lo muito bem ou compreendê-lo. E só com o passar do tempo é que essa realização vem. E aqui neste filme nós temos, portanto, dois protagonistas, neste caso o Harry e a Sally, naturalmente, interpretados pelo Billy Crystal e a Meg Ryan, que têm dois papéis que são qualquer coisa de não se deitar fora, naturalmente, sem dúvida alguma. São dois papéis brilhantes, com uma química incrível, que vão de mãos dadas, literalmente, com o argumento deste filme. Um argumento que toca em temas pesados, ou melhor, toca no tema do amor e das relações que são pesados porque têm uma dinâmica muito emocional e não é tudo cor-de-rosa, longe disso, mas conseguem fazê-lo de uma forma intelectual, que seja introspectiva e que nos dê novos horizontes sobre como devemos encarar as dinâmicas do amor e das relações na nossa vida. E consegue fazê-lo mesmo de forma brilhante, com um character development muito, muito bem acentuado. E só mesmo para fechar, a tradução para português é um amor inevitável e, de facto, desde o início, nós percebemos que a dinâmica destas duas personagens era um amor inevitável e mesmo até que não seja, portanto, um amor que dure para a vida toda, é um amor que fica imortalizado na história. Eu acho que é isso que realmente importa na nossa vida, é cultivarmos momentos que imortalizem sentimentos e emoções, independentemente da sua duração. Tiago, eu gostei imenso da forma como jogaste com o título em português, porque era inevitável, pronto, pá, tinha que ser. Estás a ver aquilo, pronto, era assim. Eu acho que um dia devíamos there's fazer no other way. o podcast que era só com as traduções mais bizarras de filmes, não é? Que é uma coisa que não tem nada a ver, não é? Porque eu sou contra, ou melhor, sou crítico relativamente às traduções. Agora, neste caso, eu fui pegar, naturalmente, com um tom de ironia à mistura, precisamente por essa minha crítica, mas neste caso, muito acertado para o meu raciocínio. Isso é o mais importante, sem dúvida alguma. A forma de subtil dizer que o meu raciocínio foi acertado. Viram? Mas é assim que se fecha as minhas escolhas. E fechas muito bem, Tiago. Por acaso, dizer, em breve parará ao Barreto, muito como bem. É óbvio. Obrigado. Como é óbvio. Eu, por acaso, já tinha ouvido falar desse filme, mas caiu-me completamente no esquecimento, portanto, até ainda bem que o escolheste, porque lembraste-me, e é sempre bom, porque eu não costumo ver muitos filmes com essas dinâmicas, ou com essas dinâmicas um bocadinho mais perversas, não é? Como se viu nas minhas outras duas escolhas, mas muito bem-vinda essa tua escolha, Tiago, e obrigado acima de tudo, não é? Posso falar pelos três, exato. Gostei muito, Bernardo, mesmo muito. Foi uma surpresa mesmo brilhante. Um bocado assim como o teu fundo. Em termos de brilhante. Bem, chegamos ao fim. É a minha última escolha. Diria que até é menos surpreendente. E admito já que eu tive 60% do podcast com uma escolha na manga. Que era especial para mim. E está essa tal questão que eu já falei. E estás de manga curta ou comprida? Opa, mas depois mudei. Por outra coisa que eu também já vi, já não vejo há um tempo, mas gostei muito, eu penso que deve figurar aqui, mais comercial, portanto saindo um bocadinho de coisas mais obscuras que possamos ter dito aqui, e ainda bem, mas guardo o meu último slot para nada mais, nada menos do que o Batman de 89, portanto realizado pelo Tim Burton, com o Michael Keaton a fazer... O Bernardo não consegue conter o riso. Então, calma, o que é que se passa? Bora, vamos embora. Bora lá, meu. Tens alguma coisa a acrescentar, Bernardo, mesmo ainda estando a...
Bate asas. Eu acho que este filme tem asas. Penso que este filme tem asas porque, Tu e o sendo Tim muito Burton. breve, opa, Se não calhar é tudo. temos que começar aqui a colocar restrição do Diogo não poder escolher o Tim Burton, não é? Não, acho que isso também acho que estão a exagerar um pouco. Graças a Deus que o Batman não é interpretado pelo Johnny Depp, senão íamos estar aqui mais meia hora. Não, o Batman é interpretado pelo Michael Keaton, mas obviamente também o grande destaque vai para o Joker, um bocado à semelhança do que depois foi o Cavaleiro das Trevas de trilogia do Nolan, no segundo filme. Aqui este Batman, o Joker é interpretado pelo Jack Nicholson, que a meu ver é o primeiro grande Joker, é o quem dá, digamos, uma grande vida, uma personalidade muito própria ao personagem, isto muito devido à própria maneira de ser do Jack Nicholson. Portanto, o Jack Nicholson sempre foi um ator que transpôs muito da sua personalidade para os seus characters ao longo das obras que tem feito, principalmente quando estas têm uma dose de loucura extra. E digamos que para um senhor como o Jack Nicholson isso é canja. É Pinners, como diria o outro. E portanto aqui confere logo um entretenimento extra muito interessante, que faz sempre o espectador, mesmo gostando do universo Batman, torcendo sempre mais um bocado pelo Joker, quanto mais não seja para despertar este dark side na nossa alma. Mas acima de tudo, pronto, é um filme do Batman com ação, com alguma comédia, mas penso que aí o Tim Burton não é o seu forte, apesar do argumento ele não participar propriamente, mas o grande destaque vai para a realização, muito este universo gótico e com algumas influências ainda cyberpunk também, portanto o Gotham City e os cenários e tudo, penso que bebe ainda muito desses filmes dos anos 80 que surgiram, por exemplo, aspirações de espécie de Blade Runner ou coisas mais, penso que o Escape from LA, acho que é, ou Escape from New York City, eu acho que é dos anos 80 também. Portanto, filmes que realmente ficaram um bocado presos no tempo, mas que sinceramente eu penso que é delicioso, ou é muito bom. Eu gosto particularmente de olhar para trás e ver esse tipo de atmosferas. Portanto, é um filme que também fala muito por toda a sua atmosfera, e isso também é transporte nas próprias sensações e atitudes dos personagens. Portanto, é um universo muito próprio do Batman, obviamente obscuro, não é? Quanto mais não seja pelas suas vestimentas e até mesmo pelo seu carro e outro tipo de coisas que acontecem. Cara, é fixe. É Gostavas fixe, de ter um sem carro dúvida. dele, não gostavas de outro? Não me importava. E outra coisa que Batmobile. eu destaco muito, algo que eu também acho que é um destaque importante neste filme do Batman, é que a soundtrack, portanto a banda sonora, é criada pelo Prince e, portanto, ouvindo também o álbum isoladamente, é uma produção, pronto, Da realeza. é um bocado própria, portanto é um estilo dentro do experimentalismo do Prince. Não é uma coisa assim tão estranha para o artista que é, mas ao mesmo tempo tu vês que, olhando para os trabalhos anteriores, ele já tinha editado o Purple Rain, já tinha editado o Sign of Times, pronto, aventura-se num território um bocadinho novo e ele consegue realmente estar à altura, consegue ter algum groove, uma energia extra. Portanto, eu penso que o Batman, acima de tudo, dentro do que é um filme mais comercial e mais de pipoca, tem os ingredientes todos e penso que é o primeiro, diria mesmo que é a primeira grande produção do Batman e a grande introdução do Batman à sétima arte. E portanto, não deixa de ser icónico, é de 89, como eu já tinha dito. Penso que também é importante às vezes acrescentarmos aqui um ingrediente diferente, já que fomos um bocadinho mais fomos um bocado mais experimentalistas, digamos assim, nas nossas escolhas, se calhar, e ainda bem. Penso que acaba por equilibrar aqui um bocadinho e ressalva ainda o facto do Batman ter ganho um Oscar de Best Art Direction, portanto, Set Direction, cenários, metade da Estás-me a minha roubar intervenção, a tendência. metade É da que minha eu intervenção foi hoje a nem falar sequer sobre toquei isso, nisso. portanto, Sim, o mas Suicide eu aqui Squad tinha. também ganhou um Oscar, não é? Quer Pois, dizer, exato. Mas Olha, aqui E acredito dos que vale bons. a pena. Vale a o pena. Batman tem mérito, nem que seja porque é uma espécie de prequela do Birdman, não é? Por isso,
Sem dúvida. Por muito bom ou mau que seja o filme, tem sempre esse mérito. No Birdman, o Michael Keaton já é um homem mais maduro e tu notas isso, até porque o Birdman tem aquela componente um bocado teatral. Aqui, neste Batman, acreditem que o Michael Keaton está entre os melhores Batmans que já houveram na sétima arte, a meu ver. Não sei o que vocês acham. Viram Mas... como é que o Luís introduziu levemente este tópico, só para deixar claro que acha que é um dos maiores roubos o Keaton não ter ganho o Oscar de melhor ator? Eu não disse nada. Não, disseste. Eu não sei o que é que o Inarrito teria a dizer sobre isso. Era outro podcast estarmos agora a falar de Oscars mal atribuídos ou uns que nem foram atribuídos e deviam ter sido. Portanto, sim. Estou a perguntar qual foi o filme que ganhou o Oscar no ano em que o Exorcista não ganhou. Ninguém sabe. Ninguém viu o filme, ninguém conhece, ninguém... E qual é, Bernardo? Pá, posso estar a dizer uma grande asneira, mas acho que é o The Sting. Não é mau, o The Sting é o com o Robert Redford, não é? Sim. Foi o que eu... O Tiago já falou, o Robert Redford e com o... Posso Paul Newman. estar a confundir, tanto que lá está. Não era uma... Não é Sim, muito sim. injusto. Eu não vi Se o... for esse. Aliás, Portanto, Aliás, eu eu vi o agora The sinto-me Sting, na não vi. obrigação de ir confirmar, porque Não vi o Exorcista. posso estar a baralhar o... Lá Não está. perdes nada, Tiago. Isso é criminoso. Não perdes É nada. sacrilégio. Não, tem que ver agora. Agora é que tenho mesmo que ver. É sacrilégio. Malta, Mas Mas agora... o The Sting enquanto- é bom. Enquanto o Bernardo procura, só para tirar aqui a teima, subscrevam o nosso canal, assim podem ter sempre acesso São mais 10 rapidamente. Eu estive a contar. Rápido. É muito rápido. Sabem O logo like quando nós ainda lançamos um vídeo novo, estão sempre dentro das nossas escolhas, das nossas sugestões, e portanto, quer tenham visto ou não o filme, é sempre uma boa aventura, uma boa audição barra até visão. Ouvirmos, vermos, e quanto mais não seja, E falar connosco, não é? conhecem mais umas coisinhas. Ou filmes que até vocês já tenham visto, passam a vê-los se calhar de outra forma. E não se esqueçam nunca dar as vossas sugestões. É sempre algo também muito importante, portanto nós estamos sempre abertos a isso. Exatamente. Confirma-se. Confirma-se. Estava também nomeado o Cries and Whispers do Ingmar Bergman e ganhou o The Sting. Estava nomeado americana. o American Graffiti do Coppola. Grande filme. E ganhou o The Sting. Mas tudo isto não passa de uma sombra ao lado do Exorcista do William Peter Blatty, o produtor, claro, William Friedkin a realizar, que lá está, foi nomeado e não ganhou. Dito isto, vamos fechar o podcast antes que comece, além de estar a arder. Antes que apagues as chamas com as lágrimas. Exatamente. Portanto, para além do apelo que fiz, já sabem onde nos encontrar, do YouTube ao Anchor, do iTunes ao Spotify. Malta, obrigado. Já sabem. Estejam atentos, subscrevam, carreguem no sininho e até para a semana.